flua poderosamente através de você, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Todo mundo bem? Glória a Deus. Deus é sempre. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Não fui eu. Pegue a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Coloque a palavra de Deus assim no seu coração. E agradeça a Deus por essa palavra tão bendita. Amém. Coloque essa palavra assim no seu coração e agradeça ao Senhor. Obrigado, Senhor. Nós amamos a tua palavra, Senhor. Nós amamos a tua palavra. Diga para o Senhor que você ama essa palavra e que você quer ser guiado por ela. Abra seu coração, meu irmão. Se você não ama a palavra de Deus, algo muito errado e muito sério está vivendo contigo, pois é ela que nos dá direção, ela que nos dá vida. A palavra de Deus é que nos leva a um caminho de vida, para um caminho de vida e de vitória para o céu. É a palavra de Deus que nos dirige no nosso dia a dia. Diga ao Senhor o quanto você ama a sua palavra. Aleluia. Pai, nós amamos a tua palavra, Pai. E nós agradecemos porque nós somos uma geração bendita e abençoada, por nós termos sido alcançados pelo teu amor, a tua misericórdia. Nós amamos a tua palavra e nós te agradecemos, Senhor, porque nós somos uma geração que temos tanta versão, meu Pai, tanta, Deus, Bíblia, Senhor, nos celulares, nos computadores de papel. Senhor, nós somos, ó Deus, impactados com a tua palavra dia após dia, e nós oramos, abre os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, abre os nossos olhos espirituais para que possamos conhecer e entender a tua palavra, pois dela, Senhor, flui um rio de água viva, e nós queremos ser saciado dia após dia, Senhor, em tua bendita palavra, para a glória do teu santo nome, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Aleluia, e no versículo 13. Todos se encontraram? 16:13 diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outro diz que és Elias, e há ainda quem diga que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Glórias a Deus. Querido, pode tomar os seus lugares. Aleluia. Glórias a Deus. Meus santos, é muito interessante, porque algumas vezes nós já meditamos sobre essa passagem bíblica, e sempre a palavra de Deus, ela é algo assim extraordinário, que ela se revela. A palavra de Deus, ela se renova, né? Tem um pregador que diz, Billy Graham dizia o seguinte, que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã cedo. Olha só, a palavra de Deus é algo assim extraordinário, e você lê a palavra, e você ouve pregação da palavra de Deus, do mesmo texto, 1 milhão de pessoas, você vai aprender, e você vai conhecer coisas para o seu dia a dia. E essa palavra nós já falamos há poucos dias,
e quando nós falávamos específico dela, quando nós falamos sobre identidade, lembra que Jesus conhecia verdadeiramente quem Ele é, e o Senhor me fez no meu coração lembrar, mais uma vez a respeito dessa palavra, porque Jesus, Ele chega com os seus 12, e Jesus faz uma pergunta para o seu discípulo, não é? E muitas vezes, irmão, muitas vezes, a gente quando aprende a fazer perguntas, é porque geralmente você não sabe a resposta, não é assim? Amém? Não é? Então geralmente quando você faz uma pergunta é quando você não sabe a resposta. Você está viajando de carro num lugar da onde que você nunca foi, você para e você faz uma pergunta: aonde que é esse lugar? Aonde que é? Não é? Então você faz uma pergunta quando você não sabe a resposta. Mas essa é uma das formas de fazer pergunta. Mas nós temos aprendido que a melhor maneira de ensino, e é de acordo com a Bíblia Sagrada que Jesus nos ensinou, Jesus fazia muito isso, que a maior maneira de ensino é quando você faz pergunta para outra pessoa. Está entendendo? Então isso aqui é uma chave para os pais aplicar com os filhos. Porque se o filho está fazendo uma coisa errada, você pergunta para o filho por que ele está fazendo isso. É a maneira dele expressar por que ele fez aquilo. Ou às vezes o marido ou a esposa: por que você fez isso? Ou em tal momento você entendeu o outro, qual que era a mente, qual que era o pensamento, por que ela foi fazer aquilo. Tem até assim um livro, que eu não li ainda, mas diz que é um livro muito bom, que diz assim, por que você faz o que faz? Está entendendo? Não é? Por que você faz o que você faz? Porque muitas das vezes você faz coisas que você nem entende porque você está fazendo. Você está fazendo porque você ouviu alguém fazer. Eu era católico até praticamente 20 anos de idade, e todas as vezes que eu entrava na igreja católica, ou entrava na igreja católica, eu fazia assim. Quem fazia isso? E depois de adulto que eu fui entender por que eu fazia aquilo. Mas simplesmente porque você ouviu alguém fazer. E é interessante, irmãos, porque assim, já foi feita até algumas experiências de pessoas entram numa sala, entendeu? Entra numa sala e de repente foi um experimento bem interessante, tipo assim, entra 10 pessoas numa sala, mas 5 pessoas eram combinadas para fazer algo, e as outras 5 não eram. E de repente, quando estava todo mundo sentado naquela sala, e tocava-se um sinal, e aqueles 5 que sabiam o que fazer, levantavam-se, e os outros não sabiam porquê, e ficava meio que assim, e levantava, terminava aquele sinal, sentava de novo, e tocava o sinal, aqueles 5 levantavam, e de repente os outros 5 começaram a levantar, e trocaram aqueles 5, e assim sucessivamente. As pessoas é muito ligado a fazer o que o outro está fazendo, mas sem saber o que está acontecendo. Mas é interessante que quando Jesus, ele fez essa pergunta para o seu discípulo, Jesus não queria entender quem ele era, porque Jesus já sabia quem ele era. Jesus queria saber se o seu discípulo já tinha entendido quem era ele. E você entendeu agora? Entendeu? Amém. Então, Jesus não estava com uma crise de identidade. Jesus queria saber qual que era o grau de conhecimento que o discípulo tinha, conhecimento real a respeito de Jesus. Então ele faz uma pergunta, e ali, irmão, os discípulos começam a falar para Jesus o que as pessoas estavam falando. Um diz que era isso, outro diz que era aquilo outro, mas Jesus, ele foi muito enfático e verdadeiro quando o discípulo disseram assim: olha, para mim, não é? Pedro disse: para mim e para ti, Pedro, para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, ele foi muito enfático, Jesus foi muito verdadeiro, Jesus foi muito certeiro, quando o discípulo realmente conseguiu falar quem era Jesus. E é interessante que eu e você, irmão, precisamos entender verdadeiramente quem nós somos. Tá? O que tem a ver isso com profetize? Espere um pouquinho que você vai entender. É interessante que você entenda verdadeiramente quem você é. Porque, irmão,
tem uma frase que diz assim: se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Sim ou não? Se você não sabe para qual lugar que você vai, qualquer estrada tá bom. Agora, se você sabe para onde você vai, você tem que saber que tem uma estrada, tem um caminho certo. Então, irmão, Jesus, ele tinha literalmente a certeza, a convicção de que ele sabia quem ele era. Então é necessário que eu e você possamos verdadeiramente descobrir quem nós somos. Porque se você descobre quem você é, você não vai usar a sua palavra para amaldiçoar você mesmo e nem deixar que outras pessoas te amaldiçoem. Você está entendendo? Querido, eu vejo, e às vezes quando eu fico pensando, quando eu vejo alguns irmãos, quando eu conheço algumas pessoas da igreja, tá? E quando eu vejo quem são essas pessoas, e você começa a conhecer a história, da onde ela veio, irmão, eu, assim, fico admirado. Por mais que a pessoa esteja com um problema, ou seja, um problema, muitas vezes, em alguma situação, aonde ela foi formada. Querido, me perdoe, o exemplo, mas, irmão, existe na agropecuária, na criação do gado, do porco, do cabrito, da ovelha, um negócio chamado genética. Existe algo muito interessante, que quando você vai comprar, desculpa a expressão, mas uma leitoa, uma porca, para ser uma matriz, ou até no meio dos animais também, os cachorros de raça. Mas quando você vai comprar uma porca, e que você sabe, e você quer uns animais de qualidade, que os filhos nasçam com qualidade, você vai fazer meio que um estudo, você vai comprar de alguém que vende os bichos puros. Porque quanto mais puro é o pai, quanto mais puro é a mãe, mais puro e melhor os bichinhos vai nascer e vai produzir melhor fruto. O que tem a ver isso, irmão? Eu preciso entender que quando um pai e uma mãe, ele não tem um DNA firme em Deus, e não tem um conhecimento de Deus, o que ele vai gerar é segundo a sua espécie. E ele vai estar em casa, a criança desde pequeno, ouvindo o pai e a mãe dizer que você é um burro, que você é um idiota, que você nunca vai ser nada na vida. E uma pessoa que cresce num lar como esse, ouvindo o seu pai e a sua mãe, usando essas palavras contra a vida dessa criança, irmão, ela precisa de um milagre de Deus para ser alguma coisa na vida. Ela precisa, irmão, é um milagre literalmente de Deus. É somente o Senhor que pode mudar a vida de um menino ou de uma menina que nasce em um lar destruído para ser alguém que preste nessa vida. Porque nós, seres humanos, nós somos formados não por aquilo que nos ensina, mas por aquilo que nos dá o exemplo com a sua vida. Então, irmão, nós precisamos entender, irmão, que as pessoas, elas usam mal as palavras. É porque elas não sabem quem elas são. E elas não sabendo quem elas são, irmão, elas vão viver uma vida de qualquer jeito, e vão receber sobre si mesmo qualquer palavra que dirigir contra ela. E ela, quando ela pensa em si mesmo, ela só pensa de uma forma negativa. Mas, irmãos, aqui em Mateus capítulo 12, volta aqui um pouquinho a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 12, e no versículo 36 e 37 diz assim: por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás absorvido, e pelas suas palavras serás condenado. Agora eu te pergunto, se você não tem uma identidade definida,
E se você não sabe literalmente o que você quer da sua vida e para onde você está indo, você não vai usar a palavra a teu favor. Você vai usar a palavra contra você, com certeza. Mas eu preciso entender que Jesus nos ensinou aqui que de toda palavra que eu falo, eu vou prestar conta. No dia do juízo também, mas no meu dia a dia. Aí eu te pergunto, o que você fala a respeito de você mesmo? E eu preciso entender que a palavra que sai da minha boca são palavras que têm poder, irmão. São palavras, irmão, que vai me levar para uma direção. Eu preciso e você precisa entender que eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus, o nosso Pai Criador, que eu falei sobre isso, a Adriana falou sobre isso, a pastora Márcia, domingo passado, falou muito bem sobre isso. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Deus criou os céus e a terra com o poder da palavra. Irmão, olha que loucura, sabe? Já falaram alguém assim, que a maior da loucura é alguém que semeia espinho, queira colher frutos bons. Como que eu semeio coisa que não presta? Eu vou colher coisas boas em minha casa, irmão. Você percebe isso? Você tem terreno em sua casa, e embora que você more num lugar que é completamente fechado, que seja tudo azulejo e laje, mas geralmente nós punhamos uma planta na nossa casa, e no corredor de onde você passa, você coloca um espinho. Se você colocar um espinho, você vai acabar machucando você ou alguém da sua família. Eu me lembro que na nossa chácara, alguns anos atrás, nós fomos obrigados pelo meio ambiente plantar 150 mudas de planta. E nós fomos lá no meio ambiente em Curitiba e nos deram várias mudas de planta. E nós trouxemos e plantamos. Só que nós não sabíamos aquelas espécies que nós estávamos plantando, o local que iríamos plantar. E plantamos perto do campo de futebol, perto da piscina, uma planta. E é uma árvore, ela dá alta, mas enquanto que ela é pequena, ela prejudica muito, sabe por quê? Ela é muito espinhosa. As pessoas batiam a bola e a bola caía no meio dos espinhos. E eu me lembro que até o pai da Rosineide um dia veio aqui, falou assim, mas Manuel, tu tem que tirar essa árvore daqui. Porque um pai que traz uma criança para cá e ela se espinha nesse espinho todo, o que eles vão achar de vocês? Você está entendendo? Uma planta plantada no lugar errado. Você está entendendo? Mas agora, literalmente, não sabíamos que aquilo era um espinho. E por isso plantamos naquele lugar. Então nós precisamos entender, irmão, e ser consciente que se eu tenho que escolher as plantas que eu planto no meu dia a dia, na minha casa, no meu quintal, no meu jardim, para mim não me machucar nem machucar os meus filhos, eu preciso compreender que as palavras em que eu dirijo para mim mesmo e a respeito dos meus filhos, pode ser coisas boas ou coisas ruins. E eu quero pegar firme no que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração, é a respeito de quem você pensa que você é. Depois nós vamos ver o versículo certo lá na frente, mas assim, a Bíblia diz que aquilo que você pensa, assim você é, ou e automaticamente aquilo que você pensa, é aquilo que você fala, e aquilo que você é. Existem muitas pessoas que vivem todos os dias da sua vida, carregando dentro de si um tormento, irmão, angústias, carregando dentro de si tristezas, carregando dentro de si, irmão, medo, carregando dentro de si uma baixa estima terrível. Ela não gosta do seu olho, não gosta da sua face, não gosta do seu cabelo, olha no espelho e sai logo do espelho. Eu me lembro, no norte do Paraná tinha uma moça que ela não gostava de olhar no espelho, porque o espelho mostrava quem ela era. Então ela tinha na casa dela um espelho bem ruim, um espelho todo manchado,
para que ela não pudesse ver a face dela completamente. E eu me lembro como hoje isso, irmão. Você imagina como vive uma pessoa dessa, gente, pelo amor de Deus. Então uma pessoa dessa, ela vai dirigir para ela sempre uma palavra: eu sou feia. E se eu sou feio, eu não vou vencer. Eu não terei vitória em minha vida. Eu não valho nada. Eu não presto para nada. Eu não vou ser ninguém. E essa palavra, e essas pessoas, irmão, quando ela fala isso, embora ela não tenha, escute isso, embora uma pessoa quando fala isso, ela não tenha uma consciência clara daquilo que ela está falando. Mas eu quero te dizer uma coisa: o reino das trevas, ou o reino da luz, não interessa se você conhece ou não conhece. Aquilo que você fala, eles vão trabalhar para que aconteça. Se você fala coisas boas a teu favor, o reino da luz, o reino de Deus, os anjos de Deus vai trabalhar que essas coisas boas aconteçam na sua vida. Vai te livrar do mal, vai te proteger, vai te dar oportunidade, vai colocar você diante de pessoas que serão uma oportunidade também para você. Porque você levanta dizendo: Deus, hoje vai ser um dia de oportunidade, hoje vai ser um dia de bênção, hoje é o dia que o Senhor escolheu para me abençoar. A tua palavra diz que hoje é o dia que o Senhor fez, eu me alegro e me regozijo nele. Irmão, essa pessoa vai ficar antenado nas oportunidades que Deus vai lhe conceder. Mas a pessoa que já levanta de manhã cedo, dizendo, tropeça, bate com o dedo em cima da parede, de um lugar, diz: ó, que miséria, que bexiga, e já sai o dia amaldiçoando ele mesmo, irmão. Sabe o que vai fazer? Os demônios do inferno, pela palavra da legalidade que ele disse, vai produzir: mais um dia que está chovendo, mais um dia que está frio, mais um dia que está calor. A pessoa que vai reclamando, ela vai dando legalidade no mundo espiritual. Escute, pastor Christian diz assim, que não existe no mundo espiritual palavras inocentes. Você até não pode entender, mas o reino das trevas, ou o reino da luz, entende muito bem. E ele sabe que aquilo que você faz, que aquilo que você fala, eles vão começar a trabalhar para que aconteça. Tem uma frase que diz assim, que todas as pessoas que mudaram a sua história, e mudaram o mundo dele, eram loucos. Sabe? Porque os loucos que seriam capazes de mudar o mundo, porque eles acreditavam que era capaz. E as pessoas em volta dele diziam: você é louco, cara, como fazer isso? Você é louco pensando dessa forma. Mas eles, pensando como louco para aquela geração, eles começaram a falar e profetizar, e mudar a sua história, mudar o seu mundo. Nós precisamos entender, irmão, que não existe palavras inocentes, irmão. Então, se você conhece e você conhece o mundo espiritual, se você conhece, irmão, que tudo que se fala a teu respeito é verdade, vai acontecer, então você vai cuidar do que a sua boca fala, primeiramente para você mesmo. Eu quero frisar nisso. O Espírito Santo ministrou no meu coração que você precisa entender muito mais do que você amaldiçoar ou abençoar um filho, a esposa, o marido, que é verdade, isso também, mas eu quero que você pense em você. Aquilo que você acha que é possível você realizar, você vai realizar. Você conhece a história de alguém que era tudo para dar o contrário, mas essa pessoa lutou, mudou o tempo e fez ao contrário, sim ou não? Mas a primeira pessoa que acreditou foi o pai ou foi a mãe? Não, muitas vezes foi ele mesmo. Você está entendendo? Quando nós morávamos no norte do Paraná, nós tínhamos um vizinho lá, os vizinhos da Rosilene e do Francisco, o seu Ranulfo, era um dos patriarcas da nossa região lá. E ele tinha um filho que eu não cheguei a conhecer, mas ouvi falar muito bem dele. É um senhor que eu acredito que já tenha falecido. Era não sei o que, Rosa. Nós morávamos numa região rural, que depois de 20 anos passado,
Depois, a gente ia para a escola com os pés no chão, literalmente um tênisinho velho, uma conga, né? Ou um quichute na mão para lavar os pés. Tipo, 2 quilômetros da escola e calçar o tênis sem meia, com o pé molhado, porque não tínhamos como fazer. Mas antes de nós, irmão, algum tempo um rapaz, ele andava praticamente 15 quilômetros ou 20 quilômetros de cavalo ou de a pé para estudar em Nova Santa Bárbara. E acabou sendo um advogado e acabou sendo um juiz de direito. Está entendendo? Todos os outros irmãos, na roça, trabalhando, vivendo, passando veneno nas costas, trabalhando com cavalo, mas ele se tornou um juiz. Por quê, irmão? Ele acreditou que ele podia. Queridos, meu Deus do céu, aleluia. Eu quero falar para alguém nessa noite. O Espírito Santo me mostra no meu coração hoje que tem gente que está atrasado naquilo que Deus queria para a sua vida. Eu sinto no meu espírito de falar isso para você agora, que tem alguém aqui no nosso meio, que está atrasados, porque você não entendeu ainda aquilo que Deus quer para a sua vida, e você tem falado e tem lutado contrário àquilo que Deus quer para você. Você precisa começar a falar coisas boas ao teu favor, a teu respeito. Mas me lembra a palavra do Senhor no livro de Joel, que Deus, Ele é poderoso para restituir o tempo perdido. Quantos recebem nessa noite em nome de Jesus? Ele é poderoso para restituir, aleluia. Aquilo que ia levar 6 meses vai ser 1 mês em nome de Jesus. Aquilo que demoraria 10 anos vai ser durante 1 ano em nome de Jesus. Um dia é poderoso para mudar 100 anos, irmão. Se você confiar nesse Deus todo-poderoso e começar a pensar a teu respeito, irmão, e a fazer como a pastora Márcia fez na última vez que ela pregou, perguntar para Deus o que Deus pensa ao teu respeito, irmão. Nós precisamos entender que todo reino, ele tem uma linguagem. Todo reino tem uma linguagem. O reino das trevas tem uma linguagem de morte, de destruição, de pavor, de medo, de agonia, de incredulidade, de desânimo. Esse é o reino das trevas. Mas o reino da luz, ele tem uma linguagem. O reino da luz tem uma linguagem. E esse reino da luz, que tem essa linguagem, o nosso próprio Pai Celestial nos ensinou essa linguagem, que é a linguagem da palavra de Deus. Sabe, meu irmão, você pode muito bem entender qual que é a diferença. A maior diferença de um religioso tolo é aquele que fala da palavra de Deus, mas não vivencia aquilo que ele fala. Tem pessoas, irmão, que passa a ser um enjoado, porque você vai conversar com ele, e ele vai trazer para você 5, 6 citação bíblica, e ainda ele faz questão de jogar na tua cara, que ele conhece o texto, e conhece o endereço do texto, porque Mateus capítulo não sei o que, diz isso, porque no João capítulo 4, versículo tal, diz isso. Mas você olha para a cara da pessoa, ela vive simplesmente um fariseu nojento e derrotado. E a desgraça desse mundo é isso, irmão. Jesus falou: vocês são um sepulcro caiado. Olha um cemitério, olha o sepulcro por fora, tudo com pedra de mármore, mas por dentro ali tem uma carne entrando em decomposição, e às vezes é só osso puro. Está entendendo? Mas quando você vivencia a palavra de Deus, e você pratica a palavra que você vive, é maravilhoso, irmão. Se você não está vivendo aquela palavra que você está falando, você tem no teu olho
uma confiança, tem no teu olho uma certeza que aquilo vai se realizar. Isso é maravilhoso. Aí você se refere à palavra de Deus e você está passando por um dia ruim, ou você está passando por uma dificuldade, você não olha para a circunstância, você olha a palavra de Deus. E o livro de Coríntios diz, o apóstolo Paulo escrevendo nos Coríntios diz, que eu e você não podemos viver debaixo da circunstância, porque tudo às vezes parece que está destruído, mas nós não sabemos que Jesus falou que se o grão de trigo caído na terra, se ele não apodrecer e não morrer, ele não pode produzir um fruto, uma planta. Você está entendendo? O livro de Jó, a palavra de Deus diz que o livro de Jó tem um versículo que diz que mesmo que a árvore seja cortada, amém? E ali na terra o tronco parece morrer. Oh meu Deus, ao cheiro das águas, ele vai brotar e vai produzir para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, oh meu Deus. Lá na minha casa eu tenho um vaso, lá atrás eu tenho um pé de... aquela planta que coloca no frango, que é uma delícia. Açafrão, não. Alfavaca, uma delícia. Fazer chá, ponhar no chimarrão, colocar no frango, é maravilhoso. E esses dias eu mudei, a terra estava muito ruim, eu dei uma puxada nele assim, e coloquei o terras novas, estercada, adubada, um monte de coisa, só que ficou assim, e ela acabou se ajuntando muita água. E teve uma senhora que foi lá em casa e disse assim, olha, essa planta morreu. Aí eu podei toda ela, deixei só nos troncos, só uns galhos saindo, que ela estava muito grande, ela morreu e não sei o quê. Eu falei assim, não, ela vai brotar. Ficou água empoçada nela e realmente, aos olhos dos incrédulos, ia acontecer aquilo mesmo. Está entendendo? E a raiz ali ficou na água, é como se tivesse apodrecido as raízes. E eu falei assim, não vai brotar. Ela vai brotar sim, em nome de Jesus. Aí ficou lá, ficou, eu não joguei fora. Agora à tarde eu fui lá aguar minhas plantas, eu olhei, está cheio de brotinho. Eu digo, glória a Deus, aleluia. As tuas palavras, irmão, ela está te levando para algum lugar. E você está em um reino, irmão, e nesse reino, essa linguagem do reino, irmão, é a palavra de nosso Senhor, e a palavra do nosso Senhor são palavras de vida e não de morte, em nome de Jesus. São palavras de vida e não de morte, em nome de Jesus, amém? Glorifica, levanta a sua mão e glorifica Jesus por isso. São vidas e não morte, irmão. Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus. Quanto recebe nessa noite em nome de Jesus? Aleluia! Deus já mudou a tua história, Joaquim. Aleluia! Oh meu Deus, Deus está mudando a história de muita gente aqui nessa noite em nome de Jesus. Mas para mudar a nossa história, Ele tem que mudar o nosso pensamento e Ele tem que mudar a nossa linguagem. Filipenses 4,13 diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Então por que você continua acreditando que você não pode, irmãos? Você está entendendo? Até aquilo que você não faz, que é pecado fazer, você não faz porque você tomou uma decisão de não fazer, mas você pode fazer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, aleluia. Seja o homem mentiroso, seja o advogado mentiroso, seja um médico mentiroso, seja o juiz mentiroso, seja alguém que se dirige contra você mentiroso, e Deus verdadeiro, porque Deus não mente, e aquilo que Deus falou a teu respeito vai acontecer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia, nós não podemos perder a esperança. Em 2 Coríntios, capítulo 4, e no versículo 13, diz: crie, por isso eu falei. Olha que coisa maravilhosa. 2 Coríntios 4,13 diz: crie, por isso eu falei. Você precisa falar dia após dia, minutos após minuto, e nunca, irmão, abrir a boca para se dirigir com negatividade a teu favor. Você tem que fazer um muro de proteção em tua alma. Você precisa fazer um muro de proteção em tua mente. Você precisa fazer um muro de proteção nos teus sentimentos. Você precisa fazer um muro de proteção em suas palavras. Primeiramente, digo mais uma vez, a teu respeito. A teu respeito, irmão. Não interessa o que as pessoas dizem de você. O interessante é aquilo que Deus diz a teu respeito e você acredita. Lembra-se? A visão da reencarnação já estava lá no Antigo Testamento. Ah, Jesus, tu és um dos antigos profetas que ressuscitou, que reencarnou de novo. Tu és isso, tu és aquilo outro. Jesus, aqui em silêncio, ficou só escutando. Fala isso, fala aquilo outro. E ele ficou só escutando. Até o momento que alguém, e Jesus está, todo mundo aí já falou só besteira. Está tudo errado esse bope para ir. Agora você, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus. E Jesus disse assim, ó, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue. Jesus disse, realmente eu sou esse cara que você está falando. Eu sou esse mesmo. E Jesus, irmão, não tinha nenhuma pretensão de ser orgulhoso. Agora, o problema nosso, irmão, é assim, que tem muitas pessoas que estão em um lugar errado, porque não consegue discernir ou entender o que é ser orgulhoso, ou ter uma identidade sarada naquilo que ele é. Tem pessoas que eles estão ocupando um lugar de nariz empinado, cheio de orgulho, cheio de soberba. Isso é completamente errado, está errado. O orgulho foi o primeiro sentimento que derrubou Lúcifer, e é o pai de todas as maldições, o orgulho, a soberba. Agora, você saber quem você é, nada e ninguém te para. Você está entendendo? Tem muitas pessoas aí no início da fé, e na adolescência ou na juventude, tem esse problema, e vem para a igreja, irmão. A gente quer, muitas pessoas querem quebrar, não, você é orgulhoso, porque você faz as coisas assim. Nós precisamos entender até que ponto é orgulho, ou até que ponto é identidade firmada. Você está entendendo? Nós precisamos pegar aqui para o Senhor, pedir para o Espírito Santo o equilíbrio aqui, porque alguém que diz, não, eu vou fazer, mas quem você pensa que você é? Não, eu não acho que eu sou muita coisa, mas eu sou filho do único e verdadeiro Deus, já é o suficiente. Será que é pouca coisa uma coisa dessa? Então não é ser orgulhoso, e muitas pessoas, por não entender a sua vida, a sua vocação, a sua identidade, ele vive uma identidade errada, e ele vive uma vida errada, querendo ser humilde, e passa a ser um besta. Então não podemos ser simplesmente alguém que vai guardar o orgulho em nosso coração e querer ser aquilo que não é. Ou como Gilberto sempre dizia, porque estão achando que eu estou me mitidando, sou metido. Não, irmão, eu sou aquilo que Deus me chamou para ser, em nome de Jesus. Eu não preciso ser orgulhoso para me fazer coisas grandes para Deus. Eu preciso simplesmente conhecer o meu Pai Celestial. E eu preciso somente fazer bem feito
naquilo que é colocado na minha mão para eu fazer. Querido, em Provérbios 18 e 21, diz assim claramente: a vida e a morte está no poder da língua. A vida ou a morte, irmão. Sabe, irmão, pelo amor de Deus, se nós entendermos isso, sabe aquela pessoa que diz assim: olha, eu larguei as betes, agora para frente é só para trás. Tem pessoas que dizem assim: não, larguei, parei, desisti. Não, irmão. E ela começa agora a criar um campo minado de destruição e de morte em seu desfavor. Mas eu preciso começar a declarar em nome de Jesus, começar a criar coisas. Você não vai subir numa montanha num pulo só, mas você vai de passo em passo, de degrau em degrau, em nome de Jesus. Eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou caminhar. Amanhã eu vou ser melhor do que hoje, em nome de Jesus. Eu vou controlar os meus pensamentos, eu vou controlar minhas palavras, eu vou buscar verdadeiramente a minha identidade em Cristo Jesus. E não aceitar toda palavra negativa que o diabo lança contra você. Não se orgulhe, mas não se humilhe, irmão. Eu digo, se humilhar, que eu digo é não entender o ponto daquilo que Deus quer, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que se humilha será exaltado, não é? Então tem o lado bom disso. Mas eu preciso, não é? Quando você não se coloca numa posição de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, isso não é humildade, isso é burrice. Nós precisamos entender: não, eu não sei, mas eu vou aprender a fazer. Amém? Eu não sei, mas eu vou aprender, eu vou descobrir, quem sabe, e eu vou caminhar em nome do Senhor Jesus. E para nós terminarmos, em Provérbios 23, no versículo 7, diz assim: assim como você pensa, assim você é. Amém? Qual os pensamentos que você tem a teu respeito? Porque assim como você pensa, não é aquilo que as pessoas pensam ao teu favor. Porque se Jesus fosse entender e fosse viver de acordo com o que o povo da sua época falava dele, nós estava todo mundo no inferno hoje, irmão. Está entendendo? Mas Jesus sabia, assim como Jesus pensava a respeito dele, assim ele era e assim ele foi. Sabe, meus irmãos, se você gosta e se ativa a tua alma, se ativa o teu espírito, pregar a palavra de Deus, estuda e prega a palavra de Deus. Se ativa no teu espírito o dom de cura, começa a orar por pessoas doentes em nome de Jesus. E começa a sonhar dentro da tua casa, em oração. Não, quando eu impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados em nome de Jesus. Irmãos, tem vários testemunhos que eu já ouvi, né? Tem 2 testemunhos. Tem um de um irmão que ele pregava, ele morava no sítio, ele pregava para as melancia. Aquele monte de melancia, ele ia lá e profetizava e pregava e falava. Teve outro irmão que ele era de uma comunidade terapêutica, nós conhecemos ele no retiro que tivemos lá em Guaratuba. Ele, dentro da casa terapêutica, Deus, ele sentiu no espírito dele que queria ser um pregador da palavra de Deus. Ele subia no meio dos montes e começava a olhar para todas as árvores, e quando aquelas árvores, ele começava a glorificar a Deus, e quando aquelas árvores, o vento balançava ela, que as árvores balançava, ele sentia no espírito que eram as pessoas com as mãos assim, ó. E ele adorava a Deus, ele pregava para as árvores, irmão.
eu me lembro que ele disse que um dia ele foi e alguém viu ele pregando. E alguém falou assim: você é louco? Como que você vai pregar para as árvores? E ele disse assim, que ele voltou desanimado, e disse assim: é mesmo, eu não vou pregar para as árvores. Mas ele disse assim: olha, eu descobri que naquela casa terapêutica tinha um cara mais louco do que eu. Ele disse que ele estava saindo da casa, assim, no momento de, assim, e ele encontrou com um cara abraçado com uma árvore. Ele dizia assim: você é meu amor. E o cara estava apaixonado por aquela árvore. Ele dizia: você é meu amor. E abraçava e beijava e não sei o quê. Ele disse: esse louco está achando que a árvore é a namorada dele? Eu vou achar que todas as árvores são as ovelhas do meu rebanho, em nome do Senhor Jesus. E ele ficou assim: como que esse cara ouça? Como que você ouça tocar numa ovelha minha? E esse homem é um homem de Deus, um pregador da palavra de Deus extraordinário. Foi para as nações, foi para os países comunistas. Ele foi pregar em nação da onde não podia entrar o evangelho. E ele conta um testemunho que o sheik principal daquela cidade chamou ele para orar pela filha dele que estava enferma, porque ele acreditou que ele podia. O que você pensa a teu respeito? Aí eu vou te renovar a pergunta mais uma vez. O que você pensava ao teu respeito? Aleluia. E o que você vai sair daqui hoje pensando a teu respeito? Porque aquilo que você pensar, assim será em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão. Existe uma guerra travada no mundo espiritual, para que você não chegue aonde Deus quer que você chegue. Eu sou simplesmente uma dona de casa que vou lavar louça, passar roupa, limpar minha casa e está tudo bem. Se você pensa assim, assim vai ser. Agora, se você pensar que você é uma mulher que nasceu com o propósito de Deus, de salvar vidas, de salvar pessoas, de escrever livro, de fazer pregações, de anunciar o evangelho, assim você será em nome de Jesus. Eu tenho aqui na minha casa somente esses meninos que me dão trabalho. Não, esses meus filhos serão poderosos na terra, como diz a palavra do Senhor. Os meus filhos trocarão em geração, os meus filhos serão, é uma flecha, e eu que tenho a visão para me lançar os meus filhos em nome de Jesus, conforme a palavra do Senhor. Então, quem você pensa a teu respeito? Se você descobre quem você pensa a teu respeito, e o pensamento a teu respeito são pensamentos de bem e não de mal, de vida e não de morte, quando alguém tentar te humilhar, você não vai aceitar em nome de Jesus. Isso é mentira que o diabo tem falado contra você, em nome de Jesus. Um dia eu me lembro que tinha um pastor aqui na minha casa, e me ligaram, falaram: pastor, venha aqui em casa correndo, que tem uma menina endemoniada. Uma pessoa recebeu uma pessoa na casa dela, e ela acabou manifestando um demônio, e eu fui com esse pastor lá. E nós chegamos lá, e eu, como anfitrião, que estava recebendo ele, falei: não, pastor, por favor, ora. E nós oramos por aquela moça, e aquela moça se levantou depois que foi livre, e perguntou: o que aconteceu, minha irmã? Não, é porque assim, ela era de uma tal denominação, e quando ela teve esse problema, ela saiu daquela denominação, e o pastor amaldiçoou ela. E ele falou assim: e você acreditou na maldição? Eu achei lindo aquilo demais. E você acreditou? Porque cabe você acreditar e cumprir o que aquele idiota falou, ou cabe você desacreditar,
rejeitar, renunciar e viver o melhor de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Não interessa o que as pessoas dizem a teu respeito, se essas pessoas não tiverem alinhada com os propósitos de Deus, em nome de Jesus. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, quem diz os homens? É Jeremias, é não sei quem. Mas você, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro entende e conhece a identidade de Jesus, Jesus revela para ele a identidade dele: e eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa afirmação, que eu sou o Cristo, que eu sou a pedra, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecerá contra ela, no nome de Jesus. Você está passando por alguma luta, que você está sentindo alguma porta fechada, alguma dificuldade em sua vida, creia que as portas do inferno não vai prevalecer contra você, em nome de Jesus. Acredita, irmão, que as portas do inferno não vai prevalecer contra você, contra a sua família, contra a sua saúde, contra as suas finanças. As portas do inferno não vai prevalecer contra você, em nome de Jesus. Meu Deus, mas eu não estou encontrando um jeito. Não é você que tem que encontrar o jeito, irmão, porque se você fosse para encontrar o jeito, você já tinha encontrado, e seria você. Será do jeito de Deus, em nome de Jesus. Muda os teus pensamentos, muda a tua palavra, profetiza a teu respeito, em nome de Jesus. Convido os irmãos a estar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Oh meu Deus, coloca a mão no seu coração nessa hora, irmãos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu quero que você nessa hora comece a pensar nos pensamentos e nas palavras que você já falou em negatividade contra você, em nome de Jesus. Pensa nisso, irmão. Quantas vezes você pensou negativamente a teu respeito? Quantas vezes você falou negativamente a teu respeito? Você está lembrando nessa hora? Escute isso comigo. Você está lembrando quantas vezes que você pensou negativamente a teu respeito? Peça perdão ao Senhor nessa hora, por toda palavra frívola, toda palavra tola, toda palavra de maldição e contrariedade que o diabo lançou sobre os teus pensamentos. Toda vez que você usou a sua boca para amaldiçoar você mesmo, peça perdão nessa hora. Diga: Senhor, eu quero arrancar essa planta que eu plantei no meu futuro, em nome de Jesus. Senhor, eu quero arrancar toda semente que eu semeei através dos meus pensamentos ou da minha palavra. Toda palavra de negatividade eu arranco agora. Eu tomo das mãos de Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu arranco agora. Eu peço que o sangue de Jesus me perdoe. Oh meu Deus, em nome de Jesus eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu pensei pequeno, por todas as vezes que eu pensei medíocre, por todas as vezes que eu pensei, ó Deus, de uma forma tão inferior. Oh meu Deus, lava-me com o sangue precioso de Jesus. Purifica minha mente, o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, purifica os meus pensamentos. Tira de mim, Senhor, toda cultura religiosa que foi lançada em minha alma. Oh meu Deus, eu estou perdendo tempo, eu estou nadando no raso. Oh Deus, eu estou nadando na lama, eu estou patinando, mas eu não mais murmurarei a meu favor.
eu não amaldiçoarei mais o meu presente e o meu futuro. Eu tomo uma posição de mudança e de transformação. Oh Deus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. E não cessarão os seus frutos, e viverá, e ao cheiro das águas brotará. Em nome de Jesus, Como planta nova florescerá, e seus aleluia, em nome de Jesus, se renovarão, em nome de Jesus, e não cessarão os seus em nome de frutos, Jesus, e viverá. aleluia, em nome de Jesus, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, aleluia. Nós temos o profetiza aí, irmão. O irmão do Data Show, Natan, já arrumou ali. Vamos profetizar ao nosso favor. Eu mando para quem aqui? Eu quero aquilo ali. Eu vou mandar para o Gils. Mando para quem? Para quem? Natan? Cadê o Natan? Aleluia. Vamos profetizar em nome de Jesus. Vamos declarar quem nós somos no mundo espiritual em nome de Jesus. Aleluia. Mandei lá. Aleluia. Adriano, vamos cantar aquele Leva Minha Vida. Leva minha vida e canção ao teu coração. Lembrou? Aleluia, em nome de Jesus. Alinho minha vida e canção ao teu coração, e guia os meus passos em tua direção. Me deixo levar por ti. Em nome de Jesus, vamos declarar, irmão. Levante a sua mão, assim vamos declarar que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E quero entregar-te o que só venhas receber. Não é do meu jeito, ensina-me a adorar. Meu Deus, aleluia. Me deixo levar por ti, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, o Senhor está aqui, irmão. O Espírito está aqui para desembaralhar teus pensamentos e a tua mente. Ele está aqui para desembaralhar a tua alma. O Espírito Santo de Deus está aqui para desembaralhar a tua alma, o teu espírito. Você sairá daqui livre, sabendo aquilo que Deus quer para você, pela boca do próprio Deus, em nome de Jesus. Ei! Queremos dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volte ao teu Espírito, Senhor. Quando estiver pronto ali o Data Show, nós vamos falar. Queremos dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volte ao teu Espírito, Aleluia! Senhor. Algo está acontecendo, irmão. Algo está acontecendo. Aleluia! Algo está acontecendo. Há uma água que está fervendo em teu espírito. Oh, meu Deus! Oh, aleluia! E queremos dar-te adoração que nasce em teu Em nome de Jesus, algo está acontecendo em tua vida. Aleluia! Oh, glória a Deus. Vamos declarar junto, depois nós vamos continuar cantando. Aleluia! Em nome de Jesus.
1, 2, 3 e juntos, olha aqui comigo. Diga lá. 1, 2, 3 e... Eu não sou apenas mais um. Eu não sou medíocre. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Sou filho do Deus Altíssimo e vou ser tudo o que fui criado para ser, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, meu Deus! Em nome de Jesus! Oh, meu Deus! Em nome de Jesus! Só tu és santo. Oh, meu Deus! Oh, Senhor! e só tu és santo. Aleluia! Em nome de Jesus! Aleluia! O único adorável. Em nome de Jesus! És o único, e só tu és santo. E só tu és santo. E só tu és santo. Aleluia! O único adorável. Nós queremos dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volte ao teu Espírito, Senhor. Sim, meu Deus! Queremos dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volte ao teu Espírito, Senhor. Queremos dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volte ao teu Espírito, Senhor. Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Dar-te adoração Ei! e volte Em ao nome teu de Jesus! Espírito, Senhor. Em nome de Jesus! Coloca a mão sobre a sua cabeça. Profetiza a teu favor nessa hora em nome de Jesus. Profetiza de acordo com a palavra de Deus. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu fui chamado para grandes coisas, para a grandeza de Deus a meu favor. Em nome de Jesus eu estou colocando uma nova rota em minha vida. Eu estou recalculando a rota pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu não abrirei mais a minha boca para amaldiçoar a minha vida, mas a minha boca e os meus pensamentos serão pensamentos de vida e de paz. Em nome de Jesus, eu não mais sou fonte de água salobra. Eu não sou mais fonte de águas impuras. Eu não sou mais fonte de águas contaminadas. Eu sou fonte de água viva, porque de mim flui um rio de água viva do trono de Deus que passa para mim e toca em mim, toca em minha geração, em nome de Jesus. Alinha, Senhor, os meus pensamentos. Alinha meus pensamentos aos teus pensamentos, Senhor. Eu alinho os meus pensamentos, os meus sentimentos. Eu alinho a minha voz, a tua voz, meu Deus, em nome de Jesus. Alinha Aleluia. vida e canção ao teu coração. Vamos declarar. E guia os meus passos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Direção. Aleluia.
me deixo levar por Aleluia. ti, Espírito de Deus. Oh meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero entregar-te o que sonhas receber. Amém, Senhor. O Senhor sonha Não receber. é do meu jeito, Você realizando os seus propósitos, os seus me planos. adorar. Aleluia. Me deixo levar por ti. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Queremos Dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volte ao teu Espírito, Senhor. Aleluia. Queremos dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volte ao teu Espírito, Senhor. Aleluia, meu Deus. E queremos Aleluia, dar-te Senhor. adoração que nasce em teu Espírito e Volta ao teu Espírito. volte ao Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Queremos dar-te adoração que nasce em teu Espírito e volta ao teu Espírito. Pai, nós te adoramos, Pai. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Pois o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque nós nos alinhamos a ti, Senhor. E não ousamos a pedir que o Senhor se alinhe a nós. Que diminua cada dia mais a nossa vontade, porque a tua vontade é muito maior. Os teus pensamentos é muito maior. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que nos visita hoje pela primeira vez? Que está pela primeira vez? Aleluia. Por favor, vocês podem dar um passo aqui na frente. Queremos orar pela vida de vocês. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém. Boa noite, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos levantar as mãos, vamos orar por eles em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e bendito Pai que está no céu. Graças te damos, Deus, pelo teu filho e a tua filha que nessa noite se encontra neste lugar. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor os criou para a glória do teu santo nome. Eu sei que o Senhor o criou para o louvor da sua glória. Deus, e nós abençoamos a vida dos teus filhos com toda sorte de bênção, de graça e de entendimento. Eu declaro que a partir de hoje algo sobrenatural aconteça sobre essa vida. Eu declaro, meu Deus, que aquilo que eles têm esperado e sonhado há quanto tempo, eu declaro que seja o nascimento de um novo tempo, o nascimento de uma nova estação, o nascimento de um tempo para a glória do teu santo nome. Eu te dou graça pela vida deles, eu te louvo pela vida deles e os abençoo em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Queridas e queridos, eu queria que você desse o nome aí para esses irmãos, para que nós possamos orar pela sua vida em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, uma semana extraordinária da bênção da parte de Deus ao teu favor, uma semana de muita colheita, de muito fruto abundante em nome de Jesus. Amém. Vamos debaixo da paz e da graça do Senhor em nome de Jesus. Amém.